Olá pessoal, boa noite, meu nome é Joyce, eu sou terapeuta e eu estou aqui no meu canal para falar de um assunto que vocês já devem estar cansados de saber e de ouvir, porque vírus se tornou a doença do século e eu vou falar sobre a depressão rapidamente. Segundo a Ordem Mundial aqui, que eu tenho os dados, a Ordem da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país que mais cresce os níveis de depressão. Entre os brasileiros, que equivale a 5,8% de pessoas com depressão, são exatamente 11,5 milhões de pessoas que sofrem de transtorno depressivo. No mundo todo, em todo o mundo, são 4,4% e nos últimos anos esse número cresce muito mais. A gente tem que entender a importância de buscar uma ajuda, de procurar um especialista que seja de ordem terapêutica ou medicamentosa. É necessário que você entenda que é uma doença que a gente não pode fechar os olhos. O Brasil está tendo um índice muito alto de pessoas que têm cometido suicídio e muitas vezes faltou somente um diálogo. Faltou uma conversa, faltou um abraço. No meu outro vídeo eu vou falar sobre o poder do abraço. É muito importante essa questão, é uma coisa muito simples e você consegue salvar uma vida somente com um abraço. Eu já ouvi vários casos, algumas pessoas no meu consultório me relataram, como eu falei, o poder do abraço, de que se tivessem tido pelo menos um abraço em determinado momento, não teriam passado por outros tantos problemas que acabaram ocorrendo ao longo de suas vidas. Por isso, eu listei aqui alguns sintomas de uma pessoa com depressão. Ela tem um sentimento profundo de tristeza e isso é persistente, tá, pessoal? Isso fica durante um tempo. É necessário que você entenda que não é uma tristeza, eu perdi o emprego, porque essa situação de melancolia e de tristeza após perda de um emprego, um término de namoro, porque seu time não ganhou, isso é normal. Mas você tem que entender que a depressão, ela passa por todas essas situações até se diagnosticar. Você entende que você vai ter que ser avaliado durante um período. Então eu listei aqui, olha, uma desesperança, a pessoa ela se sente, realmente ela perde todo o sentido da vida, mesmo não tendo motivo para isso, porque quando eu digo não tendo motivo, é avaliando a situação do paciente, tá, pessoal? Eu não estou falando aqui que você não tem esses motivos, porque o deprimido, ele acha que ele tem os motivos dele, mas a depressão ela se dá quando isso acontece. Ela realmente, porque na verdade a depressão é de ordem de substâncias. Né? Nos neurotransmissores que param de produzir algumas substâncias, as que elevam o nível de humor, de saciedade, de alegria, que é a serotonina, a dopamina. Essas substâncias elas começam a faltar. Para isso são feitos exames específicos, mas a gente tem que estar atento aos sinais, que aparentemente eles são pequenos, mas são de suma importância. Aí você fica com o humor irritado, facilmente se irrita, né? Baixa autoestima, sentimento de inadequação, nada tá bom, em nenhum lugar que você fica é adequado, culpa ou desamparo. Uma pessoa realmente que tem depressão se sente culpada por muita coisa, às vezes algo nem deu errado, mas não saiu como ela queria, então ela vai se sentir culpada. Às vezes ela perdeu emprego e ela também vai se sentir culpada, embora a crise do país e a economia anda instável, mesmo você tendo sido um bom ou um ótimo profissional na sua área, isso vai fazer com que você se sinta menosprezado, aquela depreciação que o deprimido ele sente. Dificuldade de concentração de memória, porque depois ela começa a afetar a falta dessas substâncias que eu falei, elas começam a atingir, realmente aí já são neurotransmissores, então é todo o seu sistema neurocentral que começa a jogar para o seu corpo. Aí vai ter lentidão no raciocínio, alterações na alimentação, dor no corpo, pensamentos de morte ou suicídio. Essa aqui, pessoal, é muito importante. Quando você chega nesse estágio, realmente você já está assim, ou ali alguém te ajuda e te estende a mão para te tirar do fundo do poço, ou você realmente chega às vias de fato, que não é o que a gente quer aqui, né? O canal aqui, ele realmente tem um foco para ajudar, o fim dele é benefício para a sua vida. Eu não estou diagnosticando você, tá? Eu estou aqui te dando o caminho das pedras para de repente você acender a lâmpada e entender que há necessidade de buscar ajuda. E por mais
que você não tenha forças nesse momento, porque é muito fácil você virar para uma pessoa e falar: ah, mas fulano está deprimido porque não está indo para a igreja, fulano está deprimido porque não sai de casa para jogar uma bola, para fazer uma academia. É muito você cobrar de um depressivo que ele consiga forças para isso. A gente está falando aqui um caso de depressão, onde a pessoa já foi diagnosticada e passaram-se 6 meses para que ela realmente recebesse esse diagnóstico. Antes ela passou por um processo de ansiedade, ela passou por vários processos que levaram o médico dela, o psicólogo, determinar que ela realmente tá com a depressão, que ela está depressiva. Então é muito fácil você ser julgado, né? Porque o olhar de uma outra pessoa que não tem conhecimento de causa é um olhar, às vezes ela até acha que ela está ajudando, realmente, porque a crítica dela é para fazer com que a pessoa, né, eleve o humor e o alto astral, mas isso não funciona para um depressivo, porque ele já perdeu todas as substâncias que mantinham a alegria e o bom humor. Ele perdeu tudo isso. Então, para que seja devolvido, para ele poder conseguir fazer uma terapia, ele precisa estar medicado. No caso de uma pessoa que já está nesse estágio, seria um processo de tratamento medicamentoso, que aí seria passado pelo seu psiquiatra. Então, é muito necessário que você esteja atento aos sinais, né? E entender que quando você estiver passando por um desses sintomas, a gente sabe quando a gente não está muito bem. Quando você vai ficar com febre, você percebe um dia antes: nossa, eu tô com falta de apetite, a boca está amargando, está me dando muita dor de cabeça, a minha urina ela está muito quente. Então você começa a perceber os sinais. A mesma coisa é a depressão. Só que você não pode fechar os olhos, porque isso é muito sério e mesmo a gente estando com a vida indo de vento em polpa, não duvide, isso pega todo mundo. Tá? Então aqui é uma dica só que eu tô dando. Eu sei que existem 1000 informações a respeito disso, mas 1001 não vai ser ruim, né? Então eu vim aqui para falar mais uma vez a respeito da depressão e do abraço, que é o poder do abraço, que ajuda muito também, né, no tratamento da depressão. Eu vou falar no nosso próximo canal, tá? Isso daí foi uma dica que eu dei para vocês entenderem mais ou menos o caminho, para você entender de repente o que estiver acontecendo com você. Procure uma ajuda, não deixe de aceitar a vida como ela é, só que lute. Mesmo não tendo forças, você vai conseguir lutar. Lembre-se que a vida é uma só e você não pode desperdiçar, tá? Eu aguardo vocês. Meu nome é Joyce, foi um prazer ter vocês por aqui. Olá pessoal, boa noite, meu nome é Joyce, eu sou terapeuta e eu estou aqui no meu canal para falar de um assunto que vocês já devem estar cansados de saber e de ouvir, porque o vírus se tornou a doença do século e eu vou falar sobre a depressão rapidamente. Segundo a Ordem Mundial aqui, que eu tenho os dados, a Ordem da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país que mais cresce os níveis de depressão. Entre os brasileiros, que equivale a 5,8% de pessoas com depressão, são exatamente 11,5 milhões de pessoas que sofrem de transtorno depressivo. No mundo todo, em todo o mundo, são 4,4% e nos últimos anos esse número cresce muito mais. A gente tem que entender a importância de buscar uma ajuda, de procurar um especialista, que seja de ordem terapêutica ou medicamentosa. É necessário que você entenda que é uma doença que a gente não pode fechar os olhos. A gente o Brasil está tendo um índice muito alto de pessoas que têm cometido suicídio. E muitas vezes faltou somente um diálogo, faltou uma conversa, faltou um abraço. No meu outro vídeo eu vou falar sobre o poder do abraço. É muito importante essa questão, é uma coisa muito simples e você consegue salvar uma vida somente com um abraço. Eu já ouvi vários casos, algumas pessoas no meu consultório me relataram, como eu falei, o poder do abraço, de que se tivessem tido pelo menos um abraço em determinado momento, não teriam passado por outros tantos problemas que acabaram ocorrendo ao longo de suas vidas. Por isso, eu listei aqui alguns sintomas de uma pessoa com depressão.
ela tem um sentimento profundo de tristeza e isso é persistente, tá, pessoal? Isso fica durante um tempo. É necessário que você entenda que não é uma tristeza, eu perdi o emprego, porque essa situação de melancolia e de tristeza após perda de um emprego, um término de namoro, porque seu time não ganhou, isso é normal. Mas você tem que entender que a depressão, ela passa por todas essas situações até se diagnosticar. Você entende que você vai ter que ser avaliado durante um período. Então eu listei aqui, olha, uma desesperança, a pessoa ela se sente, realmente ela perde todo o sentido da vida, mesmo não tendo motivo para isso, porque quando eu digo não tendo motivo, é avaliando a situação do paciente, tá, pessoal? Eu não estou falando aqui que você não tem esses motivos, porque o deprimido, ele acha que ele tem os motivos dele, mas a depressão ela se dá quando isso acontece. Ela realmente, porque na verdade a depressão é de ordem de substâncias. Né? Nos neurotransmissores que param de produzir algumas substâncias, as que elevam o nível de humor, de saciedade, de alegria, que é a serotonina, a dopamina. Essas substâncias elas começam a faltar. Para isso são feitos exames específicos, mas a gente tem que estar atento aos sinais, que aparentemente eles são pequenos, mas são de suma importância. Aí você fica com o humor irritado, facilmente se irrita, né? Baixa autoestima, sentimento de inadequação, nada tá bom, em nenhum lugar que você fica é adequado, culpa ou desamparo. Uma pessoa realmente que tem depressão se sente culpada por muita coisa. Às vezes algo nem deu errado, mas não saiu como ela queria, então ela vai se sentir culpada. Às vezes ela perdeu emprego e ela também vai se sentir culpada, embora a crise do país e a economia anda instável, mesmo você tendo sido um bom ou um ótimo profissional na sua área, isso vai fazer com que você se sinta menosprezado, aquela depreciação que o deprimido ele sente. Dificuldade de concentração de memória, porque depois ela começa a afetar a falta dessas substâncias que eu falei, elas começam a atingir, realmente aí já são neurotransmissores, então é todo o seu sistema neurocentral que começa a jogar para o seu corpo. Aí vai ter lentidão no raciocínio, alterações na alimentação, dor no corpo, pensamentos de morte ou suicídio. Essa aqui, pessoal, é muito importante. Quando você chega nesse estágio, realmente você já está assim, ou ali alguém te ajuda e te estende a mão para te tirar do fundo do poço, ou você realmente chega às vias de fato, que não é o que a gente quer aqui, né? O canal aqui, ele realmente tem um foco para ajudar, o fim dele é benefício para a sua vida. Eu não estou diagnosticando você, tá? Eu estou aqui te dando o caminho das pedras para de repente você acender a lâmpada e entender que há necessidade de buscar ajuda. E por mais que você não tenha forças nesse momento, porque é muito fácil você virar para uma pessoa e falar: mas fulano está deprimido porque não está indo para a igreja, fulano está deprimido porque não sai de casa para jogar uma bola, para fazer uma academia. É muito você cobrar de um depressivo que ele consiga forças para isso. A gente está falando aqui um caso de depressão, onde a pessoa já foi diagnosticada e passaram-se 6 meses para que ela realmente recebesse esse diagnóstico. Antes ela passou por um processo de ansiedade, ela passou por vários processos que levaram o médico dela, o psicólogo, determinar que ela realmente tá com a depressão, que ela está depressiva. Então é muito fácil você ser julgado, né? Porque o olhar de uma outra pessoa que não tem conhecimento de causa é um olhar, às vezes ela até acha que ela está ajudando, realmente, porque a crítica dela é para fazer com que a pessoa, né, eleve o humor e o alto astral, mas isso não funciona para um depressivo, porque ele já perdeu todas as substâncias que mantinham a alegria e o bom humor. Ele perdeu tudo isso. Então, para que seja devolvido, para ele poder conseguir fazer uma terapia, ele precisa estar medicado. No caso de uma pessoa que já está nesse estágio, seria um processo de tratamento medicamentoso, que aí seria passado pelo seu psiquiatra. Então, é muito necessário que você esteja atento aos sinais, né? E entender que quando você estiver passando por um desses sintomas, a gente sabe quando a gente não está muito bem. Quando você vai ficar com febre, você percebe um dia antes: nossa, eu estou com
falta de apetite, a boca está amargando, está me dando muita dor de cabeça, a minha urina ela está muito quente. Então você começa a perceber os sinais. A mesma coisa é a depressão. Só que você não pode fechar os olhos, porque isso é muito sério e mesmo a gente estando com a vida indo de vento em polpa, não duvide, isso pega todo mundo. Tá? Então aqui é uma dica só que eu tô dando. Eu sei que existem 1000 informações a respeito disso, mas 1001 não vai ser ruim, né? Então eu vim aqui para falar mais uma vez a respeito da depressão e do abraço, que é o poder do abraço, que ajuda muito também, né, no tratamento da depressão. Eu vou falar no nosso próximo canal, tá? Isso daí foi uma dica que eu dei para vocês entenderem mais ou menos o caminho, para você entender de repente o que estiver acontecendo com você. Procure uma ajuda, não deixe de aceitar a vida como ela é, só que lute. Mesmo não tendo forças, você vai conseguir lutar. Lembre-se que a vida é uma só e você não pode desperdiçar, tá? Eu aguardo vocês, meu nome é Joyce, foi um prazer ter vocês por aqui.